da forma que eu falar aqui, entende o letrado e o não letrado. Entende quem tem estudo e quem não tem estudo. Fácil assim, para a honra e glória de Deus, amém? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós. Por isso que eu não fico aqui, vou dar uma aplicação, porque você sabe, quem sabe pregar, quem tem o dom de pregar, apenas um versículo ou uma palavra, você conversa e horas, isso rende. Só que o nosso intuito aqui, o Evangelho eterno, guiado pelo Espírito Santo, e te levar trazer você para dentro das Escrituras. Porque muitos dizem aí, né, porque nós somos salvos até pela nossa irmã Ellen Goldwhite, né, que diz que é os escritos dela, que é mais do que a Bíblia, e por aí vai, mentirada danada. Por isso que eu falo que vocês, filhos de Satanás, olha nos meus olhos, por favor, sem nenhum mimimi, filhos de Satanás que vocês são, vocês se entrelaçar o pecado contra o Espírito Santo que não tem. Por quê? Quem vive na prática do pecado é filho de Satanás. Epa, e dentro da palavra de Deus, sem mimimi. Não tem esse negócio de chorinho, de historinha que não sei o que não. Pode comentar o que quiserem comentar, que não tem esse mimimi não. Eu acho que já deu para perceber. Se ou não, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus, continuando, para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus fala assim para nós, ó. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. As boas obras são o quê? São provenientes, são o quê? Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, as boas obras. Aqui, eu vou deixar para me ler, como eu falei antes, sim ou não, o verso 9 e 10 no fechamento do vídeo, junto com o Apocalipse, para ficar bonito, para ficar bem beautiful. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 17. Olha o que a palavra de Deus fala aqui para nós aqui, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Lembra, as obras é para nos salvar? Nós somos salvos por quê, Gasproia? Porque nós sempre fomos e sempre seremos. E você, que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, caiu aqui, não foi por acaso, você será salvo exclusivamente pela graça, por Cristo. Mas você tem que praticar as boas obras. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não vivendo na prática do pecado. Para quê? As boas obras. Para não viver na prática do pecado e o quê? Mantendo a tua salvação. Não é para te salvar, é para manter a tua salvação. Para a honra e glória de Deus, amém? Assim, pois, o quê? O que a palavra de Deus falou para nós aqui, ó? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós somos salvos pela graça. O que Efésios capítulo 2, verso 8 fala? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sim ou não? Repito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E a fé nos conduz para quem? Porque com a fé, nós queremos que o nosso Salvador, ele é o nosso Salvador, que ele já vê que já morreu por nós, que tão breve ele está voltando, sim ou não? Aí que nós mais vemos por aí. Olha nos meus olhos aqui, por favor, aqui, para a honra e glória de Deus aqui, meus irmãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mr. Pestos, grandões, arrependam-se enquanto é tempo, para a honra e glória de Deus. Porque vocês falam, né? Em debate por aí fora, fica jogando a lei do nosso eterno por terra e desdenhando e por aí vai. Olha nos meus olhos aqui, por favor, ó. Porque eu já até visto aí, né? Mr. Pestos por aí afora, né? Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não, mas tem a fé em Jesus, como se a fé anulasse os mandamentos. Como se a fé anulasse os mandamentos, sim ou não? Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Uai, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 7, verso 8, capítulo 7, verso 7 ao 8, a palavra de Deus fala assim para o nosso irmão Paulo. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E por aí vai, sim ou não? Vocês estão arrumando problema por aí afora. Não confunda. Na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. Quando o nosso irmão Paulo fala da lei que foi cumprida e que não está mais em vigor, é a lei cerimonial. Meu irmão, se vocês não entenderem isso aqui na lei, na Bíblia, na lei, essas 4, vocês sempre vão bater cabeça. E sabe quem é que está por trás de tudo isso aí? The Great Dragon. The Great Dragon. Que ele esteja repreendido da nossa vida e que você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, receba, crê na oração que foi na abertura do vídeo e que tudo isso aí caia por terra da tua vida. Que o Senhor destapa os teus ouvidos, que o Senhor tire essas escamas dos teus olhos para a honra de Deus. Amém? E lembrando sempre, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dá para vocês ver? Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Pegou até aqui, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, verso 16 ao 20. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui. Olha aqui nos meus olhos, aqui para a honra e glória de Deus. Jovem, a vocês que estão por aí nas redes sociais, debochando, pegando os cortes do meu irmão Rodrigo Silva, preste atenção, olha nos meus olhos, por favor. Olha nos meus olhos, por favor. Vocês estão arrumando problema. Vocês estão pegando os cortes do meu irmão, pegando nossos cortes por aí afora, jogando nas redes sociais de vocês, debochando, ainda dizendo que não guarda o sábado por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa disso, e aquilo outro, e debochando. Vocês estão arrumando problema. Vocês estão arrumando problema. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eu estou sempre avisando, tanto os Mystery Pastors grandões, chamando a atenção, e outra. Agora, olha nos meus olhos, meus irmãos, imagine vocês ouvirem eu chamando os Mystery Pastors de vocês, grandões, ao arrependimento. Seja do pequeno pregador ao maior. Imagine vocês ouvindo isso, imagine. Sai de dentro desses momentos, porque naquele grande dia, quando nós estiver no tribunal de Cristo, quando nós estiver no tribunal de Cristo, nós vamos nos encontrar lá. Se nós não se ver aqui, você está do outro lado da telinha. Mistério Pastors grandões, nós vamos nos encontrar lá. E eu não tenho sangue de nenhum de vós, nenhum dos meus irmãos que pregam, nós não temos o sangue de nenhum de vós sobre nossos ombros. E a vocês, meus irmãos, se morrer perdido, ou tiver perdido dentro desses movimentos satânicos, quando Cristo voltar, também não vai dizer que não foi avisado. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vocês estão pensando que nós vivemos debaixo da graça, no tempo da graça, vocês estão levando a graça na graça. Vocês estão levando a graça na graça. E a graça existe de eternidade em eternidade. Lembrando, por que Lúcifer não foi afulminado lá em cima? Por causa da graça. Por que Adão e Eva, nossos pais, não foi afulminado lá no jardim? Por causa da graça. Por que o mundo inteiro não foi levado no dilúvio? Por causa da graça. Por que Ló, esposa e filho, não morreram lá, queimados lá em Sodoma e Gomorra? Por causa da graça. E sabe por que você está olhando aqui? Sabe por que você está nessa pregação aqui agora, para a honra e glória de Deus? Por causa da graça. Porque por você não tinha parado aqui nesse vídeo. E a graça está conosco. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. A graça ela é de eternidade em eternidade. Lembra bem, não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala para nós aqui, para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus fala assim para nós. Mateus capítulo 7, verso 16 ao 20.
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Só para vocês verem como é que Deus, ele lança as coisas tudo na cara do povo. Olha como é que Deus lança as coisas tudo na cara. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, o Senhor, ele é justiça, ele é justo, ele é reto. É justo, santo e bom. Lembra aí, né? Agora, poucos dias aí, né? Aqui no Rio de Janeiro, sim ou não? Aqui no Rio de Janeiro, sim ou não? Pastor Zão renomado por aí afora, né? Isso, aquilo, outro. O maior curandeiro que tem por aí. O maior mentiroso. O maior mentiroso que tem por aí afora. Atropelou um rapaz aí, né? Quase mata o rapaz, né? Porque disse que foi roubar. Agora me diz uma coisa. Se ele expulsa demônio, porque quando a pessoa sai pra rua pra roubar isso, aquilo, outro, a pessoa tá com o Espírito Santo? Não tá. Não tá com o Espírito Santo, sim ou não? Não tá com o Espírito Santo. Ele achou mais fácil, olha como é que joga na cara, né? Como é que joga? Achou mais fácil atropelar o rapaz lá, que segundo ele disse que foi para roubar ele. Por que que ele, com o poder dele, não repreendeu o rapaz ali? Tinha freado o carro. Por quê? Por que que ele não freou o carro? Por que que ele não chegou ali, espansou os, né, demônios do rapaz ali, tudo isso, aquilo, outro? Por quê? Por que que ele não paralisou o rapaz ali? Por quê? Se ele paralisa os demônios dentro da igreja dele, sim ou não? Me diz uma coisa aqui, e eu te convido, curandeiro, vá lá, eu te convido, vá lá curar as crianças lá nos hospitais de câncer, lá, vai lá. E lembrando, se polícia estiver lá na porta, se guarda, civil, federal, bota tudo num pacote só, até o exército do mundo inteiro, se estiver lá na porta do hospital lá do câncer, para não deixar você entrar, você não segue o Satanás, você não conversa com o Satanás, você não conversa, você não paralisa o povo. Ei, paralisa quem estiver lá e entra, vai lá dentro e cura todo mundo. Não vai não, né? Não vai não. Por que que não vai? Não vai não, né? Acorda, meus irmãos. Deus joga tudo no telhado. Deus, ele joga tudo no telhado, porque naquele grande dia, ninguém vai poder dizer assim, ó, eu não ouvi falar o nome do Eterno. Ninguém. E lembrando, hoje nós temos aí floresta que não está habitada por aí vai, mas a palavra de Deus está chegando. E são 2000 anos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui na terra. Vai dizer que de polvinho, de pequenininho, de curtelinha, de vilinha por aí afora, como foi gerada, a palavra de Deus foi se espantando. Sabe o que acontece? Pais não passaram para os filhos os princípios do eterno, o grandioso eu sou e por aí vai. Só que cada um vai ser julgado segundo a sua luz. Cada um vai ser julgado segundo a sua luz. Mas todos iremos comparecer no tribunal de Cristo. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. E aí, sabe quem é que está dando essa cegueira toda aí? Sabe quem é que está dando essa cegueira toda aí? Ele mesmo. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não deixa Satanás te cegar, meu irmão. Sai dentro desse movimento para a honra e glória de Deus. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos más. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Aí, ó, olha só o que acontece aqui agora. Antes de nós já entrar aqui, já vou colocar aqui, ó. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Eis que cedo venho, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Presta atenção. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Que esse alguém não seja você, nem eu, nem ninguém aqui, para a glória de Deus.
Amém? E outra, o que vai acontecer mais? Olha só o que acontece aqui, ó. Nós vamos entrar aqui agora e olha só. Revelation, chapter 20, verse 15. The Bible says, look at my eyes, please. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra de Deus está falando para nós aí, Gaspar? E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí sabe o que acontece? Vamos aqui. Vamos aqui, para a glória de Deus, aqui, ó. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, ó. Verso 19 antes. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Linka ou não linka uma coisa com a outra? Apocalipse capítulo 20, verso 15. Aí, vou ler de novo, para a honra e glória de Deus, para nós pegar aqui, porque eu pulei um versículo aqui que é para se encaixar, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Assim, pelos seus frutos os conhecereis, sim ou não? E aí, como é que fica tudo isso aí? E para onde é esse lago de fogo aqui, Gasproia? Mateus capítulo 25, verso 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é isso que eu quero para a tua vida, é isso que você quer para a tua vida? Não é, Mr. Pastors? Não é não, né? Eu espero. E tão breve, escuta aqui, olha nos meus olhos aqui, Mr. Pastor. Olha nos meus olhos aqui, todos vocês aqui, ó. Não vou ficar falando nome, porque é tanta gente por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó, de podcast, que bota assim num pacote só. Olha nos meus olhos aqui, por favor. Ei, vocês estão pensando que os meus irmãos pastores, vão estar participando disso aí por muito tempo? Olha nos meus olhos aqui, por favor. Quantos anos meus irmãos vêm aí participando desse podcast de vocês aí? E aí, ó, repetindo a mesma coisa? Aí, no final é que nós vamos ver. No final dessa pregação, escuta o que eu estou falando para vocês. Olha, nós estamos pregando o Evangelho da Justiça. Nós estamos orando por vocês, nós jejuamos por vocês, vocês debocham de nós, vocês debocham do nosso eterno. Só que eu debocho de vocês também. Sabe por que eu debocho de vocês também? Primeiro, é bíblico. É bíblico. Debochar de quem debocha da gente, de debochar do inimigo da nossa alma. Sabe por quê? Porque o nosso Yeshua Machia debochou daquela raça, filho de Satanás. João capítulo 8, do verso 39 ao 46 ali, ó. Do verso 39 ao 46. Se você pegar todo o contexto ali, ó, João capítulo 8, pegar todo o contexto, o resumo de tudo é, quando ele olha, que ele já debochou, vem falando assim, eu bem sei que vocês, que vós são os filhos de Abraão, debochando deles, para não dizer logo assim na lata que são filhos de Satanás. Aí sabe o que acontece? Ele debochando, no final ele resumiu assim, ó, João 8,44. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. O nosso irmão Elias, lá com aqueles filhos de Satanás, lá, aquela satanaiada toda lá, debochou sim ou não? Ué, grita mais alto, expediça, porque talvez ele está dormindo, ou está ocupado, está fazendo alguma coisa. E eles debochando, sim ou não? Do nosso irmão. E ali quem? Querendo matar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Debochando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nosso Senhor também debochou dele. E nós debochamos. E principalmente eu. Eu levo num derdenho. Sabe por quê? Porque quem já está perdido não tem mais remédio. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vire seu irmão cometer pecado que não seja para a morte, orará e pedirá e Deus sarará. Porque não cometeu pecado para a morte. Há pecado para a morte. E por este digo, que não rogue, que não ore, que Deus não ouve mais. E já era.
É o pecado contra o Espírito Santo, que é relutando o tempo todo. É relutando o tempo todo. O pecado do Espírito Santo não é só assim, não. Pá, bateu e acabou, tá perdido. Não, não. Você morre aí 15, 20, 30, você vai aí ó, vivendo 15, 20, 30 anos aí, ó, e um montão já morreu assim. Perdidinho da Silva. E você que não entrelaçou o pecado contra o Espírito Santo, eu te peço, arrependa-se enquanto é tempo. E repito, os meus irmãos não vão estar compactuando com esse negócio de podcast, desse negócio de, ai, vamos aqui para um debate, isso, aquilo outro. Por quê? Porque tudo já está gravado e jogado por aí afora. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Escuta o que eu estou falando para vocês. Escuta o que eu estou falando para vocês. Em um curto período de tempo, o Evangelho Eterno vai ser retirado de todas essas redes sociais. De todas. Olha nos meus olhos, por favor. Em um curto período de tempo, o Evangelho Eterno, nós não vamos estar pregando em redes sociais por aí afora. Em um curto período de tempo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Tá? Vocês só vão cair a ficha quando aquele povo lá, do dilúvio, quis se arrepender que foi tarde, que já não tinha mais salvação. Quando aquele povo lá de Sodoma e Gomorra, que viu lá fogo e enxofre descendo do céu, que foram se arrepender, estava queimando, já foi tarde demais. Escuta o que eu estou falando para vocês. Aí vocês vão se deparar mesmo, vocês vão ver se a graça é uma graça, porque vocês estão fazendo dele uma graça. Vamos aqui para a honra e glória de Deus. Vou dar aqui uma acréscimo aqui para a honra e glória de Deus. O que a palavra de Deus finalizou dizendo para nós aqui, ó? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 20. Aí soa aqui, ó. Verso 21 e 22, ó. Para finalizar aqui, ó, o capítulo. Vou dar esse acréscimo para ficar bem beautiful. Listen to me, please. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do nosso Pai que está no céu? Lembra que Deus ele não ouve pecador? João, capítulo 9, verso 31. Vamos aqui para deixar bem beautiful. E é sabido que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Sim ou não? Mas por quê? Provérbios capítulo, olha só. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Mira-te e Misorro, olha nos meus olhos. Por que Deus não ouve pecadores? Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável diante do Senhor. Qual é a vontade do nosso Pai, Gasprayer? 1 João, capítulo 3, verso 2 ao 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Qual é a vontade de Deus? Que praticamos os seus mandamentos. Continuando, não parou? Não, parou em glória a Deus. Meu irmão, você que está aqui, parou aqui agora, parou em glória a Deus. Para você que tem um desejo de pregar, quer memorizar a palavra do nosso Eterno na tua mente, no teu coração, receba essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Crê somente, para a honra e glória a Deus, jejum, oração, pratique, para a honra e glória a Deus. Ainda que você venha conversar sozinho, falar sozinho, gravando, memorizando, não se preocupe, é normal. Receba, para a honra e glória de Deus. O que a palavra de Deus fala para nós? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, não são penosos. Provérbios, olha, vamos dar um pulinho lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor não está perto dos perversos, mas atende à oração dos justos. Dá para você ver? Porque muitos honram o nosso Pai com os lábios. Nosso Pai não quer isso. Nosso Pai quer que nós valorizamos o sangue dele. Que ele, olha, o meu maior desejo,
A minha maior alegria, quando eu levanto, quando anoitece durante o dia, é sabe de quê? De ter na minha mente e no meu coração que o meu Pai se alegra todos os dias do meu deitar ao meu levantar, contemplar o meu nome escrito no livro da vida dele, salvinho para a honra e glória de Deus. E não contemplar para ser apagado, para se cumprir Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não for encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Sabe por quê? Porque vai ser apagado. Uma vez salvo é uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Vai nessa para você ver. Vai nessa. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó.